Olá, sejam bem-vindos no nosso primeira edição do Café com Elas. Hoje nós vamos estar aqui falando não só uma história qualquer, mas uma história de amor, de força para você, mamãe, que está aí do outro lado da telinha, que acabou de descobrir um diagnóstico do seu filho. Então hoje nós recebemos uma convidada muito especial, a Cristina, onde ela vai estar falando um pouquinho sobre ela e também trazendo algumas respostas de algumas perguntas de algo muito emotivo que aconteceu na vida dela e que transformou não só a vida dela, mas também a vida dos filhos dela, de toda uma família, como a gente já vem falado antes nos vídeos anteriores. Então, eu vou deixar a Cristina, ela se apresentar para vocês e falar um pouco sobre ela. Olá para todos, meu nome é Cristina, eu tenho 45 anos, eu tenho 4 filhos e o meu filho mais novo, ele é autista. Pois, Cristina, eu tenho algumas perguntas para fazer para você. Eu separei algumas questões que eu acho que vai ser de muita validade para as mães que estão agora nos assistindo. E, assim, eu conto com a sua colaboração. Sinta-se à vontade para você responder todas elas de acordo como você queira, tá? E uma das primeiras perguntas, eu sei que tem muitas mães que estão assistindo a gente agora, né? E estão no início dessa jornada ou já passaram por essa jornada. Olhando para trás, qual foi o primeiro sinal que te fez perceber que o caminho do seu filho seria único? Bom, diante dessa pergunta, eu vou ter que contar um pouco do começo da história. Mas a primeira coisa que aconteceu com o meu filho, que eu percebi algo diferente nele, foi que às vezes ele batia a cabeça na parede, às vezes ele batia a cabeça no chão, no tapete, ou até mesmo no sofá, fazendo um movimento para trás. E também, até mesmo no meu rosto, ele batia a cabeça. E quando eu chamava ele, ele demorava muito para me responder. Foi um dos principais sintomas que eu vi algo diferente nele. Tá, e o diagnóstico, ele costuma ser um divisor de águas, né? E você sentiu mais medo, alívio quando finalmente teve essa resposta em mão, quando realmente você descobriu, vendo o seu filho, vendo que aquelas reações deles não eram normais, ele bater com a cabeça, ou de você chamar ele e ele não te responder como talvez uma outra criança na idade dele responderia a um pai? Então, eu vou contar um pouquinho da história para que as pessoas que estão nos ouvindo entendam um pouco Uhum. mais dessa história. O Miguel, quando ele estava para completar mais ou menos 2 aninhos, eu levei ele no pediatra, no médico dele, e o médico dele me perguntou se eu queria uma fonoaudióloga, porque ele não falava som nenhum. E para uma criança já quase fazendo 2 anos, isso não é comum. E aí eu disse para ele que sim, que eu gostaria de ter um suporte com a fonoaudióloga. Então ele fez um encaminhamento e uma assistente social me ligou. Ela me ligou para pegar as informações, o que estava acontecendo. E na verdade, dentro de mim, eu não queria aceitar muito algo diferente com meu filho. Então, na minha mente, eu sempre pensei assim: poxa, ele falar é normal ele não falar até os 2 anos. Tem criança que demora mais para falar e tem Com criança que fala certeza. mais rápido. Uhum. Então, naquele momento, com a assistente social conversando comigo no telefone, ela é brasileira e ela notou em mim um pouco de descaso. Então, ela me fez uma pergunta: você realmente quer o tratamento para o seu filho? Então eu levei meio que um choque e falei com ela: sim, eu quero tratamento para o meu filho. Então tá. Então nós vamos ir conversando, eu vou ver uma fono para ele e eu vou te ligar. Eu vou te ligar novamente. E aí
Depois disso, eu tive alguns episódios com o Miguel que foi muito estressante para mim. Eu sou o tipo de pessoa que eu preciso dormir. Então, se eu durmo mal 1 noite, 2 noites, 3 noites, eu fico muito estressada, eu fico muito cansada. E o Miguel começou a não dormir à noite. Ele acordava de madrugada, ele batia a cabeça no berço, eu tinha que me levantar, cuidar dele, ver o que estava acontecendo. E isso aconteceu 1, 2, 3, 4 vezes, até 10 noites. E eu estava assim, completamente esgotada. E aí, a assistente social me ligou. Pela segunda vez. Pela segunda vez. Ela me ligou e perguntou para mim como é que eu estava, se eu estava bem. Então, como eu já estava muito esgotada, eu respondi para ela: não estou bem e não tem nada bom. Ela meio que levou um susto e perguntou o que estava acontecendo, então eu expliquei para ela. Já estava na época da pandemia. E aí ela falou comigo que eles não estavam indo visitar as pessoas em casa por causa da pandemia, mas que ela iria conversar com o supervisor dela para ver se ela conseguia que ele deixasse ela ir me visitar na minha casa. Eu agradeci a ela e ela me ligou novamente. Tipo, a gente conversou na quarta-feira. Na sexta-feira ela foi lá em casa para me ver. E ela já levou algumas coisas para conversar comigo, para tentar interagir com o Miguel. E uma das coisas, das perguntas que ela me fez lá atrás, na primeira ligação, ela perguntou para mim se tinha alguma coisa que me incomodava no Miguel. Então eu falei para ela que não me incomodava ele não falar, me incomodava ele bater a cabeça. Aquilo me incomodava muito. Deixa eu te fazer uma pergunta, uma curiosidade até para as mães que estão nos assistindo. Essa assistente social foi um encaminhamento do médico? Foi depois, logo após, que você levou ele numa consulta pediatra e o médico descobriu ou falou com você que para a idade dele, a fala dele estava atrasada? Então, assim, quando essa assistente social chegou, até então você já tinha um diagnóstico dele do autismo ou ainda não? Ainda não. Eu ainda não tinha. E é uma informação, assim, bem importante para as pessoas que estão nos ouvindo. Talvez não todas as pessoas saibam disso. A criança, se você descobre algum diagnóstico da sua criança, que seja autismo, que seja síndrome de Down, TDAH, qualquer um diagnóstico. Se você descobre esse diagnóstico até os 3 anos, antes dos 3 anos de idade de uma criança aqui nos Estados Unidos, você tem direito a uma assistente social. Isso é muito importante, porque ela vai ser fundamental no tratamento da criança. E daí foi um encaminhamento da médica, você não precisou correr atrás, mas a médica em si já fez esse encaminhamento. Na verdade, quando o pediatra dele fez um encaminhamento, como ele ainda não tinha 3 anos de idade, esse encaminhamento já foi direto para a mão da assistente social. Então, ela é que me ligou e ela que me encaminhou em tudo. Então, ela foi até a minha casa sem diagnóstico. Ela foi até a minha casa, ela levou algumas coisas para ela interagir com o Miguel, e essa assistente social foi assim, um anjo na minha vida. Ela é uma pessoa com muita experiência, então quando eu falei para ela sobre o Miguel bater a cabeça, ela já sabia. Ela só não quis me falar, mas ela já sabia. Por isso foi que ela fez tanta questão de conversar com o supervisor para ela ir lá em casa me visitar. Então ela foi, ela conversou comigo, ela tentou interagir com o Miguel, e aí ela chegou para mim e falou comigo, falou assim, olha mãe, primeiro eu vou agendar para o Miguel um exame de audição, porque ele veio até mim, porque ele não escuta.
veio até mim porque ele não fala. Então o exame vai comprovar se ele não fala porque ele não escuta ou se é algo mais. Algo mais. Então o primeiro passo vai ser esse. Segundo passo, eu vou marcar para ele um psicólogo. Aí já seria o médico que iria avaliar ele para saber se ele tem algum diagnóstico. Algum diagnóstico, exato. Isso é até bom esclarecer, porque seria até a minha próxima pergunta a você, como que foi em relação à ajuda, a você buscar essa ajuda. Então, para você, mãe, que está aí, que está nos ouvindo, ou para você que conhece alguém, ou que tem algum parente, é muito importante falar sobre isso com o seu médico. Se você vê algum comportamento diferenciado no seu filho, a depender da idade, você relatar isso para o médico, porque daí ele vai fazer esse encaminhamento. E deixa eu te fazer uma pergunta. Quando a assistência social entrou, ela foi a porta para que outros médicos, outro tipo de ajuda chegasse até você? Sim, ela foi fundamental na minha caminhada com meu filho. Ela me ajudou em tudo. Foi ela que agendou as terapeutas, fonoaudióloga, profissional com alimentação, porque ele tinha restrição alimentar. Quando eu não estava satisfeita com o trabalho que eles estavam fornecendo para mim, ela procurava outros profissionais que eu estivesse gostando. Então tudo era conversado entre nós duas em comum acordo para o melhor para o Miguel. E todos esses trabalhos, esses profissionais, todos eles trabalharam com o Miguel dentro da minha casa. Então a parte de eu trabalhar dentro de casa me ajudou muito, porque eu estava sempre em casa. Então, todo o suporte que ela me oferecia, eu pegava. E você estava ali participando, você estava ali vendo, você estava vendo tudo que estava acontecendo. Tudo. O que às vezes é até um pouco diferente para as mães. Para algumas que trabalham, umas que são solteiras e não têm essa oportunidade de trabalhar dentro de casa, talvez de acompanhar o tratamento do seu filho de perto, tá ali nisso, né? Compartilhando com a terapeuta, tendo essa troca, como você mesma mencionou, em relação dela conversar com você, tirar uma vez por semana para poder estar vendo se você está aceitando o tratamento bem, se você tem alguma pergunta ou alguma dúvida, ou algo que você não gosta também, isso é muito importante. Sim, mas na verdade isso não é um problema para quem não está sempre em casa, porque eles têm uma flexibilidade de horários e de atenção para se adaptar à sua rotina. Então, para minha rotina, mas chegou num ponto, eu trabalho em casa, mas eu nem sempre posso estar sempre presente. Então, o que eu fiz? Eu conversei com a minha assistente social e falei com ela, falei assim, olha, não tem como eu estar o tempo todo junto, mas eu vou estar trabalhando. Se precisar de mim, me chama, que eu já vou conversar com o cliente que eu estiver atendendo. Se eu precisar de 5 minutos, eu vou, converso o que eu preciso e volto para o meu trabalho. Então, teve vezes de a fonoaudióloga ou a terapeuta chegar na minha casa, eu abrir a porta para ela, receber ela, falar que eu estou trabalhando, ela ia para a sala, ela atendia o Miguel, me dava tchau e ia embora. Então, eu aproveitei o máximo que eles me ofereceram. Deixa eu te fazer uma pergunta, Cris, porque eu acho assim, quando você trabalha de casa como você e você tem uma terapeuta, uma outra pessoa que vem na sua casa, como que foi essa transição para o Miguel? O Miguel, de alguma forma, às vezes não queria participar por saber que você estava dentro de casa, por saber que você estava ali trabalhando e que ele podia, assim, correr atrás de você, por não querer participar ou por não querer interagir no processo do tratamento que ela estava fazendo com ele naquele momento. Você acha que isso influenciou em algum momento? Ou o Miguel aceitou tudo de boa? Não? Ele soube separar esse lado, ok, minha mãe agora está trabalhando, agora eu estou tendo minha terapia. Como que foi esse processo? Então, ele não sabia separar porque é um baby, né? Então, muito jovem, então ele não conseguia separar isso. Mas sempre que eu conseguia, eu sempre tentei agendar
Uhum. Um horário que eu pudesse estar presente, que eu pudesse dar atenção e estar sempre por ali. Mas também tem momentos que não é bom eu estar totalmente presente no mesmo ambiente. Então, ele sabe que eu estou ali, mas às vezes o filho, quando não está realmente junto com a mãe, ele tem um outro tipo de comportamento do que junto com a Com mãe. certeza, Ele se com sente mais certeza. protegido perto da mãe, então às vezes ele não vai absorver e ter o maior desenvolvimento com você ali junto. Então, ele sabia que eu estava por ali, mas eu deixava ele com elas até mesmo para criar vínculos, para ele estar bem junto. E eles sempre tentaram interagir com alguns tipos de brinquedos. Então, o tratamento com a criança, quando é tão jovem assim, geralmente não é tediante para a criança. É sempre algo divertido, Uhum. mas terapêutico. É, porque elas trazem brinquedos e livros, então ela É, procura interagir a criança no tratamento. sim, sim. Durante essas visitas dela até então, você já tinha esse diagnóstico? Quando ela buscou mais ajudas para você, o diagnóstico do Miguel já tinha sido dado pelos médicos? Sim, você só consegue o atendimento com o diagnóstico. Se você não tiver o Uhum. diagnóstico, você não consegue o tratamento para o seu filho. Então, o primeiro passo é o diagnóstico. E como foi para você receber esse diagnóstico? Olha, para mim receber o diagnóstico do meu filho foi um pouco difícil. Fiquei com medo, eu confesso, porque eu não sabia o que era um autista. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra, então eu não tinha conhecimento nenhum do que era uma criança autista. Então, o meu medo maior foi de eu não conseguir dar conta de ajudar ele, dar conta de dar o suporte que ele precisava. Mas a médica que deu o diagnóstico para o Uhum. Miguel, ela foi assim, uma pessoa muito profissional comigo. Quando, no dia que ela me deu o diagnóstico do Miguel, ela falou comigo que a próxima consulta dela seria para mim. E ela olhou para mim e falou assim: eu sei, mãe, que hoje você não tem perguntas para fazer, mas você vai ter. E eu vou estar aqui para a próxima consulta para você. Eu vou responder para você todas as perguntas que você tiver. Isso me ajudou muito. Faz toda uma diferença. Nesse dia que você recebeu esse diagnóstico, você estava na consulta somente você e o Miguel, ou você estava acompanhada do seu esposo? Como é que foi você levar esse diagnóstico para o restante da sua família, para os seus outros filhos? Uhum. Como que foi para a família no geral receber esse diagnóstico e tentar, assim, se enquadrar nesse mundo novo, né? Porque é um mundo novo, aonde as pessoas que estão em volta do Miguel, elas têm que se enquadrar naquilo ali, né? Ter a percepção de entender aquilo ali, entender os comportamentos do Miguel. Como que foi para você? No momento que você recebeu, você teve alguma rejeição? Ou você, na hora te deu medo, é claro, eu acho que dá medo a qualquer mãe, né? Nenhuma mãe quer Uhum, uhum. receber nenhum tipo de diagnóstico desse, mas como que foi no seu emocional? Saber assim, poxa, o meu filho é autista, como que vai ser para ele, o futuro dele? E como é que foi? Como que isso mudou toda a estrutura do lar? Uhum. Ah, olha, uma parte que eu acho assim, ao meu ver, pessoas, amigos à minha volta, uma parte muito, eu acho que uma das principais partes é a aceitação. Quando você aceita o seu filho, aceita o diagnóstico, mas você não aceita as limitações dele. Porque as limitações, elas podem ser vencidas com o Uhum. tratamento oferecido. Então, quando eu conversei com a médica sobre, ela falou comigo, falou assim: olha, mãe,
você não precisa se preocupar, porque o Miguel vai ter todo e qualquer tratamento que ele precisar. Então, para mim, talvez por eu não saber naquele momento o que era uma criança autista, eu não tive dificuldade com aceitação. Para o meu coração veio, meu filho tem algumas limitações, mas que podem ser vencidas, que podem ser tratadas. Então, essa é uma parte muito importante, porque quando eu fui conversar com meu marido, com meus filhos, com os meus irmãos, da minha parte, não teve rejeição, teve aceitação. Então, eu converso com as pessoas e falo com as pessoas normalmente. Eu tenho um filho autista. Não me importo e nunca me importei. Teve algumas pessoas que até chegou para mim e falou comigo que eu não preciso ficar falando com as pessoas que eu tenho um filho autista. E eu respondi para elas, não, mas isso não é um problema para mim. Então, a partir do momento que não é um problema para você, se torna mais fácil. Uhum. Quando você aceita, é mais fácil de você correr atrás de um tratamento para o seu filho. Eu acho que se torna mais leve, né? E o seu esposo, ele teve essa mesma aceitação como você? Ele teve alguma dificuldade? Os seus outros filhos, como que eles reagiram? Olha, não, nenhum deles. Eu não vi nenhuma dificuldade. Na verdade, para ser sincera, eu nunca conversei com eles a respeito disso, de sentimento deles. Se eles tiveram algum tipo de sentimento ao saber do diagnóstico do Miguel. Porque eu nunca tive essa curiosidade, porque sempre dentro da minha casa, eu nunca escondi e nunca foi um problema para mim. Uhum. Então, como nunca foi um problema para mim, eu nunca questionei ninguém É. por talvez ser um problema para eles, eu ele. entendo. Então, eu nunca fiz essa pergunta para eles. Mas dentro do convívio nosso familiar, nunca teve nenhum problema, nem tratar com indiferença. Algo que é importante também para uma criança e para a família, não tratar o seu filho diferente, porque Isso é muito porque ele é importante. autista ou porque ele tem alguma necessidade especial. Uhum. Tratar o seu filho normalmente, como qualquer uma criança, mas sabendo que tem coisas que vai ser mais difíceis para ele. Mas que não é impossível, não é impossível de superar essas dificuldades ou esses problemas. Então, esse é um ponto muito importante. Não trate o seu filho diferente porque ele tem um diagnóstico. Corrija, cuide, se precisar brigar, brigue. Se precisar botar de castigo, bote de castigo. Dê limitações para ele, porque não é porque uma criança é autista que você vai deixar ela fazer tudo que ela quer. Ah, tá subindo em cima de uma mesa e tá pulando. Deixa ele é autista. Não. Dê limitação. Eu sempre dei limitações para o Miguel. Isso você pode, isso você não pode. Se ele está fazendo algo, eu chego para ele, converso com ele e falo, você não pode fazer isso. Você não pode falar assim com as pessoas. Você não pode ter esse tipo de reação. Eu quero que ele entenda o que ele pode e o que ele não pode fazer. Agora, não passar a mão na cabeça dele e falar assim, não, não repare não, ele é autista. Não. A gente precisa preparar o nosso filho com necessidades especiais ou não para o mundo. Porque ele não vai ficar só dentro de casa protegido pela mãe, pelo pai, pelos irmãos e pelo familiar. Com certeza. Você precisa preparar ele para o lado de fora. Então, se você deixar ele fazer tudo o que ele quer, na hora que ele quer, só com a desculpa dele ser uma criança que tem necessidades especiais, ele não vai ser uma criança que não tem correção. Então, fica difícil até mesmo. Eu acho que até mesmo também para a criança. Eu acho que até mesmo para a criança, eu acho que isso mexe também na criança, porque a criança fala assim, eu faço porque eu sou
autista, meio que label. E isso vale muito a pena falar para você, mães que estão aí, que o autismo eles têm vários níveis, tá? A Cristina ela tá relatando do filho dela especificamente, como que foi pro filho dela. Mas cada autismo ou cada diagnóstico, ele tem um grau de autismo. Tem crianças que ele tem um grau mais leve, tem crianças que tem um grau mais, né, mais forte. Isso daqui ela está compartilhando a experiência dela um pouco com vocês, né? Para que vocês venham entender um pouquinho para ela. Talvez a experiência dela seja diferente da sua, porque é como eu falei, cada autismo ele tem o seu diagnóstico, ele tem o seu nível. Uhum. Então, assim, o Miguel, graças a Deus, é um nível um pouco Médio. médio, aonde o Miguel ainda, né, com a terapeuta, a fonoaudióloga, ele fala, ele desenvolve. Na escola, como que tem sido para o Miguel na escola? Porque, ou como você, quando chegou o momento de Miguel ir para a escola, o que passou na sua cabeça? No sentido assim, como que vai ser a vida do meu filho lá na escola? Como que as outras crianças vai olhar para o Miguel e vai entender o comportamento? Porque tem isso também. Não só também como adulto, às vezes olha para uma criança e talvez, nossa, né, o filho de fulano ou de ciclano, que comportamento não corrige. Mas também tem isso também em relação às outras crianças. Aonde as outras crianças olham para o seu filho, ah, não quero brincar com o amiguinho porque ele chora demais, ou porque ele tem um tipo de um comportamento que para eles é um pouco diferente, sai fora um pouco do contexto dele. Então, como é que foi para você? Você teve algum medo do Miguel ir para a escola e se relacionar com as outras crianças? Como que seria o olhar da outra criança no Miguel? Uhum. Sempre tem esse medo, né, da criança ir para uma escola e ali dentro da escola você não pode proteger ele em nada. Então Verdade. sempre vai ter esse medo, mas isso é normal ter esse medo. O Miguel hoje ele está na escola, ele estuda numa classe com 20 alunos. Ele tá bem na escola, Uhum. consegue acompanhar. Eu cheguei a conversar com o médico dele sobre déficit de atenção, que às vezes ele se distrai com muita facilidade, mas ele disse que isso iria melhorar e realmente está melhorando. Ele está conseguindo acompanhar a classe, mas para mim foi realmente um pouco desafiador. E quando o Miguel entrou para a escola, algo que é muito importante, em qualquer lugar que a pessoa estiver, procurar todo tipo de ajuda que a criança pode ter, Uhum. ou ter o direito de ter. Então eu sempre corri atrás de todo o direito que o meu filho pudesse ter. E na escola, eu procurei uma escola que tem esse benefício para ele. Então, na escola que o Miguel estuda, ele tem uma equipe que trabalha com ele. Então, eles me passam um relatório dele semanal, toda semana, de como foi o comportamento dele, como é que ele está indo na escola. E não vou mentir, tem os episódios na escola. Ah, com certeza. Eu já entrei dentro da escola, a professora dele me chamou, entra para você ajudar a gente com o Miguel, porque a gente não está conseguindo. Porque quando ele fica nervoso, ele joga o que tiver na frente, ele joga no chão. Então, se ele ficar nervoso, ele demora para se acalmar. E elas não estavam conseguindo acalmar ele. Então, eu entrei, só que a minha caminhada, como foi uma caminhada desde os 2 anos e meio dele, até hoje ele está com 7, então eu aprendi muita coisa com os terapeutas, com a escola especial que ele estudou, então eu aprendi muita coisa, eu absorvi muita coisa. Então uma coisa que é importante você com seu filho, não gritar. Se ele está gritando, fale baixo com ele, mantenha a calma, mantenha a postura, abaixe no nível dele e converse com ele. Dê atenção para ele e fale baixo com ele. Então eu entrei dentro da escola, tentei conversar com o Miguel, para ele se acalmar, ver o que estava acontecendo, ele não conseguia se acalmar.
Aí eu falei com ele, então ok, vamos tentar outra forma. Senta aqui com a mamãe. Eu sentei no chão, sentei ele do lado e falei com ele, me conta o que aconteceu. Fala para mim o que aconteceu que chegou nesse nível de problema. Porque é uma coisa engraçada que nos tratamentos dele, as terapeutas falavam com ele, assim, Miguel, existe um pequeno problema e existe um grande problema. Então ele sabe o que é um pequeno problema e um grande problema. Então ele me contou a história do que aconteceu, olha que coisa mais boba e assim, sabe que é uma criança especial. Uhum. A professora sentou ele e o coleguinha na mesinha e pegou, tinha lá tipo um copo com um monte de lápis. A professora pegou um lápis e deu para o coleguinha dele, o lápis do coleguinha tinha borracha. Pegou outro lápis e deu para ele, o dele não tinha borracha. Ai, gente. O problema foi esse. Ele ficou chateado, com raiva, porque o coleguinha tinha um lápis com borracha e ele não tinha. O que ele fez? Ele ficou com raiva, mas ele não conseguia se expressar com a professora. Eles têm dificuldade de se expressar. Então, o que ele fez? Ele jogou tudo no chão. Pá! Nossa! Caiu aquele monte de lápis no chão. E para fazer ele catar? Mas não cata de jeito nenhum. Não cata. Porque eu acho que até ali ele ficou mais nervoso também, né? Mais nervoso porque foi confrontado. Porque a professora mandou ele catar os lápis no chão. Mandou ele catar. Aí confrontou ele, pior ficou. Aí entrou a mãe, né? Para apaziguar a situação. Aí ele sentou comigo e aí eu falei com ele, me conta o que aconteceu. Aí ele me contou o episódio, direitinho do que aconteceu. Aí eu virei para ele e falei com ele, Miguel, isso é um grande problema ou isso é um pequeno problema? Um pequeno problema, mamãe. Mas o que aconteceu depois? Um grande problema, mamãe. Ai, isso é muito bom, porque ele soube diferenciar que o comportamento dele levou ele num problema maior. Aí eu falei com ele, conversei, pois é, Miguel, você precisa tentar dialogar, você precisa tentar explicar e conversar com a sua professora. Se você tivesse falado com a sua professora, tia, eu posso ter um lápis com borracha? Ela te daria um lápis com borracha. Então o pequeno problema seria resolvido. Mas como você ficou nervoso, virou um grande problema. Mas como todo problema precisa ser resolvido, a gente vai ter que resolver o grande problema agora. E a mamãe vai te ajudar. Mas você também vai fazer. Nós dois vamos catar todos os lápis, vamos juntar tudo, a mamãe vai te ajudar. Isso com a maior calma falando possível. Com ele. Mas ele ainda nervoso. Aí ele foi se acalmando. Eu falei com ele, se respira e solta. Fica calmo. Quando você estiver pronto, nós vamos juntar os lápis. E uma criança que tem necessidades especiais, eles têm o tempo deles. Verdade. E não adianta você querer ultrapassar o tempo deles que você não consegue. É pior. Então, conversei, esperei. Ok, agora você está mais calmo? Toma, mãe, vamos juntar o lápis agora nós dois? E aí nós juntamos os lápis, nós dois, todos dentro do bowl. E aí eu falei com ele, assim, Miguel, a sua professora, ela está aqui para te ajudar. O que você fez com elas é errado. Então você precisa pedir desculpa para elas. Tá bom? Tá. Aí a professora veio, agora você pede desculpa para ela. Desculpa, falei em inglês porque ela não entende português. I'm sorry, de cabeça baixa. Eu falei assim, não, Miguel, ainda tá errado. Olha para sua professora e pede para ela desculpa, porque você fez errado. Ele olhou para ela e falou, I'm sorry. Aí nós fomos para casa. Ah, esse Miguel. E quando chegou em casa, isso foi um assunto. Ai, do pai chegar e ele falar, ele relatar. Não, ele tem vergonha de contar. Ele não conta. Ele não conta, não. Miguel. Aí eu fui contar pro pai dele o que tinha acontecido e tudo. E aí foi tudo certo.
Aí teve outros episódios que eu entrei lá para ajudar também, mas foi um pouco mais leve. Eu sei que nesse tempo, já tem 2 anos que ele está estudando ali, eu acho que eu entrei lá dentro da escola umas 3 vezes. Para intervir, Pouco, é. pouco, Graças a Deus, pouco, muito pouco. pouco. E isso vale muito relatar para vocês, mães, que a escola que o Miguel vai é uma escola pública. Pública. É uma escola pública. Então, na cidade onde você mora, você pode sim estar buscando essa ajuda dentro da escola, aonde na escola tem professores, também tem terapeutas, também tem assistente social Uhum. dentro da escola que pode te dar esse todo suporte. E isso vale a pena também deixar muito claro, Cris, que não é só para uma criança autista. Se você tem um filho que ele está tendo alguma dificuldade na escola, busque essa ajuda na escola. A Uhum. escola ela tem todo um sistema, ela tem todo um suporte para que seu filho venha ter mais ajuda, para que ele venha se desenvolver academicamente. Uhum. Então, assim, busquem, não tenham vergonha, busquem essa ajuda, porque isso vai ser de muito valor e muito válido para a vida do seu filho, Sim, como que está sendo para o Miguel. mas lembrando que não são todas as escolas que têm todo esse suporte. Então, mas tem bastante. Você precisa fazer uma busca que você vai encontrar as escolas que são mais adequadas para receber uma criança especial. Ok. Então, isso é Ah, tá, importante. entendi. Não, mas eu tô falando assim, no sentido academicamente, para as outras crianças que não Sim, têm um sim, diagnóstico do autismo, as escolas têm suporte. tem suporte. Agora, para você, mãe, como a Cris está aqui falando, que tem um filho autista, vale muito a pena você fazer essa pesquisa e buscar nas escolas quais são as escolas que têm esse tipo de programação para crianças especiais, para que você venha estar tendo todo esse apoio, todo esse atendimento, todo esse suporte. Sem contar também, Cris, quando o Miguel começou, quando chegou aquela fase dele ir para o daycare, qual foi a escola que ele foi? A fase que ele vai para o preschool, ele foi para alguma... Antes dele fazer a transição para a escola pública, qual a escola que... Sim. Olha, ele foi para uma escola especial, essa escola é em Denver, Constellation Behavior Service, é o nome da escola. É uma escola que ela atende somente criança especial. Então, essa escola, ela atende a criança com 3 aninhos de idade. Foi a minha assistente social também que me indicou, me falou sobre essa escola. E o Miguel ficou nessa escola dos 3 anos até os 6 anos. Eu tenho uma outra pergunta para te fazer. Onde você buscou colo e acolhimento nos momentos assim mais difíceis que suas forças pareciam estar esgotadas, acabadas? Onde você buscou esse colo de apoio, essa ajuda? Sim, eu acho que em toda a jornada de uma mãe, chega num ponto, num nível que ela está sobrecarregada. E eu também passei por isso. Teve um ponto na minha vida que eu estava muito cansada. E a minha forma de demonstrar o meu cansaço era reclamando. Então, eu reclamava com os meus amigos, eu reclamava com as pessoas à minha volta. A minha reclamação era: sou eu que resolvo tudo, eu tenho que estar em tudo, eu que tenho que participar das consultas todas, eu que tenho que resolver tudo. E eu me sentia assim muito sobrecarregada com Claro. isso. Então, eu comecei a reclamar muito sobre isso. Mas é até um certo testemunho que teve um sábado pela manhã que eu fui para a igreja, era um café das mulheres. É uma reunião mensal que tem na minha igreja, só de mulheres. E lá a gente toma um café juntas, a gente conversa e a gente tem uma palavra de Deus para a nossa vida lá. E eu sentada, ouvindo, e eu acredito que quando Deus tem alguma coisa para revelar ou para falar com a gente, às vezes pode ser uma palavra que não tem nada a ver, mas quando Ele quer falar, Ele fala. Com certeza.
Verdade. E o Espírito Santo falou muito profundo no meu coração naquela manhã. E ele me confrontou. E ele falou comigo: você está reclamando do quê? Você está reclamando por quê? Eu te dei tudo. Eu te dei uma pessoa que resolveu tudo para você. Eu te dei a hora certa e o momento certo de procurar ajuda para o seu filho. Eu te dei profissionais para você escolher qual você queria. Me responde do que você está reclamando. Uau. Naquele momento, eu chorei, eu pedi perdão ao Senhor por reclamar, por murmurar, porque tudo que ele falou comigo era pura verdade. Ele falou para mim que ele estava cuidando, ele me deu um filho autista, mas que ele iria me dar todo o suporte que eu pudesse ter, e ele me deu. E mesmo assim eu estava reclamando. Então eu pedi perdão ao Senhor e agradeci a Ele pelo que Ele fez por mim, pela minha família e também pelo que Ele ainda iria fazer por mim e pela minha família. Então esse cansaço, essa reclamação não existia mais, não pode existir mais. Uau. Veio diretamente do trono para você, o A resposta acolhimento veio diretamente de Deus para a sua vida. Sim, diretamente. Olha, para a mãe que está assistindo a gente agora, que acabou de descobrir o diagnóstico, ou vem nessa luta tentando achar ajuda, qual mensagem que você deixaria para essa mãe? Qual a mensagem que você deixaria para ela nesse momento? A mensagem que eu deixaria para todas as mamães que hoje elas recebem ou estão recebendo um diagnóstico do seu filho, primeira coisa, coloca ela nos braços de Jesus, peça a Ele para cuidar dela, porque acima de tudo Ele é o médico dos médicos, Ele é um médico sobre todos os médicos. Com certeza, com certeza. É a primeira coisa. E a segunda coisa é aceitação. É muito importante. Verdade. Se você tem uma criança especial, aceite, abrace. É difícil? É difícil. Porque nenhuma mãe quer uma criança diferente. Com certeza, é verdade. Então, a parte da aceitação é difícil? É, mas ela é necessária. É fundamental. Porque quando você aceita a sua criança, o diagnóstico da sua criança ou alguma limitação que a sua criança tem, a partir do momento que você aceita, você vai atrás do que você pode oferecer para ela. Mas se você não aceitar dentro de você, dificulta o processo. Dificulta Verdade. a sua própria caminhada e acaba dificultando a sua vida e a vida do seu filho. Uhum. Acaba dificultando o progresso do seu filho. Porque quanto mais você demora para aceitar ou para enxergar o que o seu filho precisa, mais vai demorar o processo dele. Então é fundamental a aceitação. Aceite o seu filho, abrace ele, ame ele e não tente esconder o seu filho de ninguém. Muito importante isso. Não esconda ele de ninguém, não tenha vergonha de falar do seu filho, tenha orgulho de falar do seu filho. E, para te falar a verdade, eu acredito que Deus tem um propósito nesse tempo de tantas crianças especiais. Com certeza. Porque uma criança especial, gente, ela é inocente. Ela é blindada, né?
Ela é inocente, o amor dela, ele é genuíno. Uma criança especial, ele é capaz de absorver tudo de bom que você oferecer para ele e te retribuir tudo de bom que você dê para ele. E eu acredito que Deus busca corações genuínos, Uhum. pessoas sensíveis a ouvir Ele, a buscar Ele e até mesmo levar a palavra dele aos quatro cantos do mundo. Então, ame o seu filho, cuide do seu filho, aceite ele como ele é, mas não aceite as limitações dele. Busque ajuda, busque orientação, pesquise, peça ajuda de Deus, peça direcionamento de Deus para a sua vida, para a sua família. Se você está sem forças, peça forças a Ele, peça força a Ele, peça direcionamento a Ele, que tenha certeza que Ele te ouve, Ele te entende e Ele vai fazer tudo para te ajudar. E Ele vai estar com você em cada passo, em cada caminhada, e Ele vai cuidar de você, do seu filho, da sua família. Basta você procurar a ajuda que você precisa. Amém. Gente, olha, essa foi o primeiro café, o Café com Elas, onde Cristina, obrigada pela sua De presença, nada, minha meu amor. amiga. Eu que Que o Senhor agradeço. Jesus continue te abençoando. Amém. Tá? Foi muito válido tudo que você falou aqui para as mamães. Eu quero deixar aqui para vocês algo. Compartilhe esse vídeo, sabendo vocês que essa reunião é aqui na América, mas tem esse livro muito importante, que é um livro que fala Para Além do Autismo, do autor Dr. Rafael Rezende. Ele é PhD. Nesse livro, ele vem trazendo algo muito bom e muito interessante. Eu marquei que todos os links a seguir são de instituições e programas confiáveis, muitos com décadas de atuação ou mantidos por órgãos oficiais. Eles oferecem serviços gratuitos e sérios de apoio ao autismo. Eu vou estar postando aqui alguns locais do Brasil que você pode buscar essa ajuda. Tem em Belém, tem em São Paulo, tem em Brasília, tem em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, até em Salvador. Para vocês, mamães, que estão aí, eu vou estar postando, né, parte desse livro para vocês, para que vocês possam buscar ajuda. Então, esses são os serviços gratuitos nessa cidade. Vocês podem ir, vocês podem confiar, é de total segurança para o seu filho, é de órgãos validados e vai ser muito bom para você. Desculpa, gente, a minha cachorra tá só corroendo aqui a latinha, mas eu vou deixar também esse livro para vocês, para que você, mamãe, se quiser comprar esse livro, obter esse livro, tem toda a informação aqui, tem conteúdos válidos para você ter mais conhecimento sobre o autismo, ter mais conhecimento em relação a tudo que se envolve isso. E não, assim, não se manter só naquilo de pouco conhecimento, mas ampliar o seu conhecimento também, né? Importante. Esse livro aqui a Cristina também está lendo, é muito válido, ela trouxe para mim para dividir com vocês. Então, assim, eu vou estar colocando para vocês parte desse livro, vou estar tirando foto e busquem, não deixem de buscar. Por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, compartilhe esse vídeo com algum amigo, com algum conhecido que você sabe que tem um filho autista, tá? Eu também vou estar colocando um link abaixo, onde você pode ver toda essa entrevista lá no canal do YouTube. Por favor, compartilhe, deixe o seu like, deixe o seu comentário. Se vocês quiserem um próximo café, trazer algo muito interessante, ou se você ainda tem alguma dúvida e tem alguma pergunta ou algo que não foi falado aqui, né, Cris? Sim. Por favor, faça um comentário, mande para nós, eu vou estar buscando. Se eu não souber, eu vou estar buscando essa resposta para te dar, para trazer esse conteúdo, trazer essa informação para você. Então, gente, eu deixo aqui o meu abraço para vocês.
vocês. Desculpa a minha cachorra. Eu deixo aqui o meu abraço para vocês. Mais uma vez, muito obrigado. De nada, não. Né? O Café com Elas agradece a sua presença, Obrigada. tá bom? Eu deixo um beijo para vocês que estão nos assistindo, que tiraram um pouquinho do seu tempo para que tá ouvindo essa entrevista, para ouvir essas respostas, essa emoção do que é para uma mãe ter um filho autista. Muito obrigado. Fiquem com Deus.